Mas hoje eu vou falar um pouco sobre o aspecto da santificação individual. O que Deus faz na vida da gente. Porque não tem jeito, né? Primeiro a gente tem que entender o que é santificação. Santificação, basicamente, Paulo diz assim, que nós temos a mente de Cristo. E Paulo diz que nós fomos transportados do reino das trevas e colocados no reino do Filho do seu amor. Então imagina que você, quando está na internet, você tem lá, provavelmente você faz a assinatura e você tem um serviço onde você pode guardar as coisas na nuvem. E você coloca os seus arquivos num drive. E você, quando quer, você vai lá e baixa esses arquivos. Você faz o download desses arquivos. A santificação nada mais é que, à medida que você caminha com Deus, na vida cristã, Deus vai fazendo com que você faça downloads do que está na natureza espiritual, do seu novo nascimento. E essa ação do Espírito, ela vai progressivamente renovando o que nós chamamos de mente. Ela vai transformando você. Ela vai modificando você. E a ideia de Deus é que você seja cada vez mais parecido com Jesus. Por isso que Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória. E é um processo a santificação. Então você não é santificado para você ficar mais moralista. Você não é santificado para parecer mais bonitinho para os homens. Você é santificado para parecer como Jesus. E aí os seus sentimentos, seus afetos, sua forma de ver a vida, seu toque nas pessoas, seu abraço nas pessoas, o olhar que você enxerga as pessoas, aos poucos ele vai sendo como o próprio Jesus, de uma maneira que você começa a ser um mini Jesus, ou como se chamou pela primeira vez as pessoas que foram salvas, um cristão, um pequeno Cristo. E há grandes dúvidas sobre a santificação, porque nós às vezes temos um medo. Qual que é a minha parte na santificação e qual que é a parte de Deus? Há uma linha da teologia que diz que a santificação ela é obra exclusiva de Deus, só Deus faz a santificação. Mas eu particularmente acredito que a santificação ela é sinergista, ou seja, Deus faz coisas, mas nós também temos partes a fazer. No discipulado, nas escolhas, em ter propósitos que realmente alinham o nosso coração a Deus. Mas hoje eu vou falar um pouco do aspecto de Deus na santificação. Como que Deus faz com a gente? Ontem eu falei sobre famílias, e eu fiquei pensando o que falar hoje, mas hoje eu vou falar um texto que até que eu gosto muito. Eu não vi um texto melhor para hoje, tendo em vista o que eu falei ontem, que é como que Deus redime uma família. Como que Deus pega uma pessoa que sai de uma família doente e Ele transforma essa pessoa. Já que a gente usa muita palavra método, qual que é o método de Deus para preparar uma pessoa? Como que Deus prepara alguém que Ele quer usar muito? O Charles Spurgeon tem uma frase muito bonita, que ele diz que quando Deus quer formar um grande homem, ou uma grande mulher, Deus o quebra em pedaços primeiro. O A.W. Tozer tem uma frase bonita também, que ele diz que Deus, Ele não se curvou aos anseios de nossa era nervosa, nem se curvou aos anseios de uma época imediatista. O homem que quer conhecer Deus deve lhe dedicar tempo, e muito tempo. O mesmo A.W. Tozer tem uma frase no livro dele, A Vida Crucificada, onde ele diz o seguinte, que é muito improvável que Deus use alguém que nunca sofreu profundamente uma dor. A gente vive um tempo onde todo mundo quer um pulo do gato, onde todo mundo quer uma chave, onde todo mundo quer um código, onde as pessoas pagam caro para ir a um retiro de fim de semana, com a expectativa de que vai aparecer um pastor, um líder, vai colocar a mão na cabeça dela, vai fazer um milagre instantâneo. Pode acontecer, o Espírito de Deus faz, mas esse não é um método habitual de Deus nas Escrituras. Esse não é o processo normal de Deus na santificação. Não é assim que Deus costuma fazer. Se você está aqui hoje, você quer ter experiências com Deus, você quer viver coisas grandes com Deus. E quando eu falo grandes, não é em tamanho. Quando você fala realmente,
você quer chegar nos propósitos de Deus, você tem que entender muito como que Deus vai fazer com você para você viver isso. Porque se você não entender esses processos, você vai se perder, você vai se angustiar, você vai cair no meu consultório no caminho. E aí, as escrituras estão cheias de exemplos. E hoje eu vou pegar aqui o mais fácil para ganhar tempo. Mas com todos foi assim. Moisés, com mais ou menos 40 anos, ele tinha um chamado certo no coração, mas ele não estava emocionalmente pronto. E aí ele mata o egípcio e Deus, ele foge, ele fica 40 anos, um homem formado em Harvard da época, com toda a educação, ele vai para o deserto para cuidar das ovelhas do sogro. E quando Deus o chama, ele tinha 80 anos de idade. Davi foi ungido rei por Salomão com 17, por Samuel, desculpa, por 17. E nós achamos que imediatamente ele pegou a coroa. Mas um grande engano, a Bíblia diz que ele passou 13 anos fugindo de Saul. 13 anos, entre o que já estava sido determinado no mundo espiritual, para que se concretizasse de fato no mundo físico, no que era visível durante os homens. E esse padrão se repete na Bíblia. Jesus foi homem como todos nós, e ele teve que passar por maturidade neurológica, biológica, emocional, tanto que o ministério de Jesus começou quando ele tinha 30 anos de idade. Deus sabe do que nós damos conta de receber. Deus sabe do que a gente tem condições, né? E Deus sabe que para a gente receber algumas coisas espirituais, Ele tem que santificar a gente para a gente poder passar de fase. E quem joga aqui videogame, aprenda essa. A vida cristã é isso. Deus te prepara, Ele te moe, e Ele acha um coração apto, e Ele prepara um coração apto, e aí Ele te dá uma porção que você passa de fase. Depois você apanha mais um pouco, e você vai passar um pouco mais de fase. E por isso que é improvável que Deus use alguém que nunca sofreu uma dor. Porque para Deus usar pessoas, elas têm que passar de fase. E para elas passarem de fase, elas têm que ser moídas pelo processo de discipulado que Deus faz, a santificação que Deus faz. E nós vamos ver o que Deus fez hoje na vida lá, Gênesis 37, José. Esse texto é lindo. Já não lembro quantas vezes eu já preguei esse texto, e toda vez que eu leio ele eu gosto mais. Gênesis 37. Jacó, o pai de José, habitou na terra de Canaã, onde o pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bípla e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel, que é o Jacó, gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando acordou, contou aos seus irmãos, e eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive. Estávamos amarrando os feixes de trigo em um campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes... E os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar? E odiar ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e disse: que sonho é esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos vieram se curvar até diante do chão até você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletiu no coração. E o resto da história vocês já sabem. José foi vendido aos seus irmãos. Nós vamos conversar sobre isso. Deus, que nesses minutos, Pai, que não sejam só palavras de sabedoria humana, mas de espírito e de poder, porque a sua palavra, ela é viva por si só, e ela é eficaz, e ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, Senhor Deus.
E o Senhor quer falar conosco hoje. O Senhor quer, Deus. Eu te louvo por isso, Pai. Eu te exalto por isso. Eu te engrandeço por isso, Senhor. Porque a sua palavra segue nos ensinando. E eu peço ao Senhor que mais um dia, Pai, a sua graça esteja conosco. O texto venha ser vivo. Ela venha tocar no íntimo do coração, Senhor. Ela venha dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela venha nos trazer, ó Deus, o entendimento dos porquês da vida, Pai. De por que sofremos. De por que passamos por certas coisas, Senhor. Eu te louvo, porque o Senhor nos ensina sempre. E que não seja assim diferente hoje. Que eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma das histórias mais bonitas da Bíblia. Muitos filmes já foram escritos. E é uma história que nós contamos muito para os nossos filhos. Porque nós gostamos de contar as histórias dos heróis da Bíblia. Nós contamos e gostamos de contar a história das pessoas que se deram bem. E é muito bonito quando nós vemos alguém que na Bíblia Deus pegou e colocou num cargo muito alto. José foi vendido por uns irmãos, vocês sabem pelo filme da Disney, que no futuro ele se tornou o ministro da economia, o ministro do planejamento, ele foi tudo ao mesmo tempo. Ele foi o grande tomador de decisões no Egito. Faraó simplesmente viajava e deixava tudo para ele resolver. Esse era José. José foi chamado mais ou menos com 17 anos que ele teve esse sonho. Mas as coisas também começaram a cumprir na vida dele, de maneira média, pela cronologia bíblica, aproximada, em torno de 13 anos depois também. E algumas coisas aconteceram nesse meio do caminho. Algumas coisas foram necessárias no meio do caminho. Alguns estágios intermediários aconteceram, e é isso que nós temos que atentar para esse texto hoje. É isso que eu gostaria de trazer em mente para vocês hoje. O que Deus faz para santificar uma pessoa? O que Deus faz para mudar uma pessoa? O que Deus faz para preparar você para aquilo que você vai viver um dia? Eu disse a famosa frase do Spurgeon, que Deus realmente, quando quer usar alguém, Ele quebra em pedaços primeiro. E isso é uma grande verdade. Não há como Deus usar uma pessoa em algo importante, em algo que realmente seja significativo, sem passar por esses estágios intermediários de dor e de sofrimento. Para a gente entender isso, nós temos que voltar atrás e entender um pouco sobre a família de José. Veja, ontem eu falei sobre a família e a santificação coletiva, mas hoje eu quero falar sobre a santificação individual de um membro da família. Eu disse ontem que as famílias da Bíblia não eram famílias perfeitas, e não são. A família de José era um grande angu de caroço. Ele tinha Raquel e Lia como esposas. E a Bíblia diz que ele tinha 2 escravas ainda que ele teve filhos. Imagina a casa com 4 mulheres. Imagina, pastor Bruno. 4 mulheres. E a Bíblia diz uma coisa interessante, que a Raquel e a Lia, elas competiam entre si. Porque inicialmente a Raquel era estéril, que era exatamente a mulher que o Jacó amava. Mas a Lia, que não era a mulher que ele trabalhou para ganhar, ela veio de brinde, brincamos assim, ela tinha filhos. E é interessante que os primeiros nomes dos filhos da Lia era para dizer assim: olha, o Senhor está me ouvindo, o Senhor está me fazendo prevalecer e tudo. E aí Jacó tinha essas 2 mulheres, e a mulher que ele amava não tinha filhos. E o primeiro filho da mulher que ele amava foi José.
interessante que entre Esaú e Jacó, a mãe deles, no caso a avó, ela tinha uma preferência clara por Jacó. Tanto que se vocês lerem o texto bíblico, vocês vão ver que a mãe de Jacó, a avó, ela ajudou Jacó a fazer a maracutaia lá contra o Esaú. E aí vem essa família detonada. E não só isso, uma família onde o pai, ele comete um erro mortal. Jacó, no meio daquele imbróglio familiar, e veja, os filhos provavelmente sabiam da história. Meu pai trabalhou 7 anos para ganhar Raquel. Mas quando Deus quer trabalhar um malandro, quando Deus quer trabalhar na personalidade de alguém que quer levar na vantagem, sabe o que Deus faz? Deus coloca um outro mais esperto contra ele, para dar uma rasteira nele. E aí Deus às vezes usa o ímpio para tratar ele. E foi isso que aconteceu com Jacó, ele era esperto. O nome, teoricamente, era usurpador. Antes dele ter um encontro com Deus, se tornar Israel, ele era um usurpador. Aí o que Deus faz com o usurpador? Deus pegou e colocou o Labão, e aí ele trabalhou 7 anos para Raquel, e falou assim, não, aqui vai primeiro a mais velha. E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos. E o ranço familiar era horrível. Provavelmente os filhos ficavam ouvindo essas histórias. Papai gostava dessa Raquel. E era escrava de um e a escrava do outro. E os nomes dos filhos significam muito, depois vocês vão ver. Essa família aqui teve depois confusão, estupro, tem muita coisa nessa família. Uma família complicadíssima. E aí o pai comete o que eu disse antes, o erro crasso. No meio de 12 filhos, a Bíblia diz que o pai comete um erro que não deveria cometer, que Deus fala que o pai escolhe José para ser o seu filho predileto. Imagina você ter 12 filhos, e uma roupa desse nível aqui colorida, na época equivalia a ter um carro popular zero. Imagina você ter 12 filhos, aí você pega, e no lugar de você pegar o dinheiro do carro, dividir e comprar alguma coisa boa para cada um dos seus filhos, você vai e dá o carro popular apenas para um dos seus filhos, porque a Bíblia diz que o Jacó amava mais a José do que todos os outros irmãos, porque era filho de sua velhice. Já viu aquela expressão antiga, rapinha do tacho? Era filho de sua velhice. E não apenas era filho da sua velhice, ele era filho da mulher que ele amava mais. Ele foi o primeiro filho que a mulher que ele amava mais o deu. E aí, essas coisas vão sendo refletidas no cotidiano da família. Porque quando você hiperprotege uma criança, quando você cria exclusividade sobre uma criança, ou quando você dá privilégios a alguma criança, há uma grande chance dessa criança, quando crescer, ela não valorizar aquilo que ela tem. Ou há uma grande chance dela não gostar de pegar no duro lá na frente. Ou há uma grande chance daquela pessoa, às vezes, ela ter alguma coisa grande na vida e ela se perder. Veja, há muitas pessoas que recebem heranças enormes, que são quase impossíveis de ficar pobre, e elas ficam pobres. Porque às vezes os pais protegeram, porque às vezes os pais amavam mais do que os outros, porque às vezes foram criados numa bolha de proteção. E veja o que a Bíblia diz, que enquanto os irmãos iam trabalhar, a Bíblia diz que José não ia. O pai colocava o José, provavelmente, eu não sei se era o pai ou o José, mas a Bíblia diz que enquanto os irmãos iam trabalhar, José era o X9. Ele era aquele que ficava dedurando os irmãos. Ele não estava acostumado a colocar a mão no arado. E não era por uma questão de idade, porque nessa idade já trabalhava e trabalhava muito. Mas existia sim uma proteção, uma exclusividade. O pai talvez o visse como uma coisa mais rara, porque o pai o amava mais do que os outros irmãos.
E aí são as coisas da soberania de Deus. Na soberania de Deus, um Esaú, que é um usurpador, Deus transforma num encontro em Peniel e o torna um Israel, e Deus exerce graça. Certa vez um paciente disse para mim: Deus é muito injusto, Ismael. Já nasceu puxando o calcanhar do irmão, se vestiu do outro, como pode ser isso? Aí eu falei: rapaz, mas está lá em Romanos. Deus amou um, escolhe, Deus faz quem Ele quer, Deus atropela tudo, é graça, irmão, é graça, não olha a matemática, Deus faz graça. Mas para Deus exercer graça, Ele transforma, Ele modifica, Ele transforma o coração, Ele modifica a mente, Ele quebra a pessoa no meio, Ele modifica a estrutura da pessoa para lá na frente as coisas acontecerem. Porque o nosso problema com esse texto é que nós, quando vemos o sonho, nós temos uma impressão precipitada de pensar assim: os irmãos de José venderam José apenas pelo sonho. Espera aí, estamos reunidos numa mesa, 12 filhos, e de repente um levanta a mão e fala: eu quero a palavra. Olha, eu tive um sonho que vocês todos vão se curvar diante de mim. Eu tive um sonho que vocês vão tudo baixar diante de mim. E aí foi uma tragédia. Vocês imaginam? O ranço familiar era grande. Quando certa vez, no versículo 19, olha lá no versículo 17, respondeu o homem: seus irmãos já partiram, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e encontrou perto de Dotã. Mas eles os viram de longe, e antes que chegasse planejaram matá-lo. E disseram: lá vem aquele sonhador. A questão não foi só o sonho. O ranço já existia. A mágoa familiar já existia. O fato de José ser amado mais pelo pai do que qualquer outra, e ter recebido uma túnica colorida, aquilo chocava os irmãos, aquilo trazia mágoa aos irmãos, aquilo já trazia um sentimento assim, talvez até de revolta com os irmãos. E quando José apontou na esquina e os irmãos sabiam que ele era dedo duro, que o pai mandou ele, vai lá e vê o que é que eles estão fazendo, aquilo gerou o que? Raiva. Gerou ainda mais ódio no coração. Porque as estruturas de família, elas são assim. Elas não são do nada. Um irmão às vezes não odeia o outro do nada. Ou às vezes os pais tomaram decisões erradas que jogaram um dos filhos contra os outros. Ou às vezes os pais protegem ou não protegem, e isso gera marcas. Então o sonho, na verdade, de José, ele foi a gota d'água de uma família que já estava muito detonada, muito destruída. De uma família que precisava de cura. De uma família que precisava de reconciliação. De uma família onde a palavra que existia entre os irmãos era de competição. De uma família onde existiam privilegiados e não privilegiados. De uma família onde precisava de ter Deus agindo para fazer algum tipo de redenção. Essa família foi regenerada. Tanto que em Apocalipse estão lá os 12. Mas veja o que Deus faz. E eu disse aqui que a frase do Tozer, que é improvável que Deus use um homem que nunca sofresse uma dor. Como que Deus olha? O que Deus faz? O que Deus começa a desenrolar para preparar? Para trazer cura nesse cara, para trazer cura nessa família. Como que Deus começa? Qual que é a metodologia de Deus? O que Deus começa a fazer? E aí esse texto de Gênesis 37 até o fim, ele vai nos ensinar várias coisas. A primeira delas é que o enredo de Deus, muitas vezes, ele não tem nada a ver com o nosso enredo.
Se eu fosse Deus, e eu tivesse um filho, e Deus desse um sonho, o que eu faria com esse filho? Eu deixaria ele na minha casa, deixa José crescer nos irmãos e tudo. Passavam uns anos, Faraó ia ter o sonho lá na frente no Egito. De repente José estava ali em casa assistindo televisão, um jogo da UEFA Champions League. José, chegou o seu dia. Desce lá no Egito. Ninguém decifra o sonho do Faraó. Agora é seu dia. É o seu dia de glória. É o dia de você quebrar tudo. É o dia que você vai chegar no Egito, ó, você já vai chegar falando assim: eu tenho a resposta. Mas Deus não faz assim. Deus não desembola o novelo assim. Foi assim com Moisés, foi assim com Davi. Deus não faz assim. Porque Deus submete José ao longo da história a situações, a processos, a estágios intermediários, onde Deus vai trabalhando a estrutura emocional dele, onde Deus vai trabalhando a estrutura pessoal dele, onde Deus vai mudando a personalidade dele, para que lá na frente, quando Deus realmente derramar o que Deus tinha que derramar para a vida dele, ele pudesse dar conta de receber aquilo e ainda glorificar integralmente ao Senhor por aquilo. Quando Deus te dá um sonho, e você tem um coração humilde, você muitas vezes tem medo de contar para as pessoas. A propósito que Deus te fala, que eles são às vezes grandes, e você tem medo. Quando o anjo visitou Maria e falou que ela ia ficar grávida de Jesus, a Bíblia diz que a Maria guardou no coração. Uma pessoa às vezes que ela está curada, que ela está pronta, ela recebe uma mensagem de Deus e ela: vou guardar isso comigo, que é uma coisa forte, como diz hoje, é forte. Mas o José chega na reunião e conta, e ele fala, e aí Deus começa a fazer o seguinte: José, veja bem, eu tenho algo grande para você, mas você precisa de aprender nos estados intermediários. Eu preciso de imprimir no seu coração, eu preciso de curar suas emoções, eu preciso de transformar você, eu preciso de modificar você, eu preciso de quebrar sua estrutura emocional, porque a unção já está sobre você. O poder ali, o que eu já determinei nas regiões celestiais está sobre você. A ordem no céu já foi ligada, mas até isso acontecer na terra, tem um processo que eu vou fazer com você. Tem um caminho que eu vou fazer com você. Tem uma coisa que Deus vai fazer na vida. E se você está aqui hoje, e se você quer viver alguma coisa grande com Deus, se você quer realmente ser transformado, e eu não estou falando aqui de você, não é ter mega igreja, não é isso, você ter intimidade, profundidade com o Senhor, relacionamento com o Senhor. Deus vai te colocar em algumas situações para você poder ser quebrado, amadurecido, para você aí sim poder passar de fase. Aí Deus tem um download que está preso ali na nuvem, a internet não está descendo. Aí na hora que Deus vê que você está pronto, Ele vai te dando aos poucos esses downloads, e isso vai transformando sua mente. Ele vai ser vendido e morto, e aí passa a caravana e leva ele. E é interessante que a primeira coisa que Deus faz com ele, olha que interessante, Deus faz uma coisa com ele, Deus começa a ensiná-lo a trabalhar. José não era um homem de calo nos dedos, ele era o espião que dedurava quem tinha o calo. Mas Deus pensou o seguinte: olha, ele vai ser primeiro-ministro, ele vai trabalhar, mas eu não posso pegar um homem do zero e colocar como primeiro-ministro. Eu tenho que ensinar ele, adestrar, trabalhar a mente, ensinar a disciplina, ser fiel no pouco, trabalhar nos estágios intermediários. E aí Deus pega ele e coloca ele na casa de Potifar, e ele começa o que? A trabalhar. Ele foi direto dos pais para ser primeiro-ministro. Não. Hoje a gente vive a época do rápido, né? Do extraordinário, do mágico.
Todo mundo quer um guru que te dê uma fórmula de você fazer sucesso instantâneo. Todo mundo quer isso, gente. Se eu criar um curso amanhã assim, como dominar a sua mente, ter sucesso, alcançar todos os seus objetivos, ser feliz e tal, eu vou vender, vou ficar rico. Mas com Deus não é assim. Com Deus não há pulo do gato. Com Deus não há atalhos. Com Deus o molde é progressivo. Deus não tem pressa alguma de preparar uma pessoa para aquilo que Ele tem que fazer. Aliás, Jesus fez tudo o que Ele fez em 3 anos. Às vezes Deus te prepara 70, 60 anos para você fazer o que você tem que fazer mesmo. 1 ano, 2, seja lá o que for que Ele tem na terra. Mas com Deus não é assim. Não tem pulo do gato. José não vai ser gozado. Você vai estar aqui assistindo jogo de televisão e lá na frente. Não, eu vou te colocar nas posições intermediárias. Imagina José na casa de Potifar. Deus, talvez ele orando, não sei se ele orava, né? Mas com certeza. Deus, será que eu tive um delírio com aquele sonho? Será que eu estava alucinando? Será que foi um sonho de Deus mesmo? Porque é fácil você crer no dia que você recebe a visão. É fácil você acreditar no dia que Deus falou com você. Mas é difícil você acreditar no dia que Deus te coloca nesses estágios, onde parece que a vida não faz sentido. Vamos voltar um pouquinho antes. Imagina José no fundo do poço. E ele pensando, esses dias, Deus me deu um sonho. E hoje eu estou aqui no fundo do poço, sendo vendido como escravo. Quantos de nós acreditamos de que Deus vai cumprir o propósito quando está no fundo do poço? Nós não acreditamos. Quantos de nós acreditamos quando nós estamos nas casas de Potifar e Deus nos tem dado uma coisa grande, mas a gente está vivendo uma coisa pequena, humilhante às vezes, algo que às vezes não faz sentido algum, e nós às vezes murmuramos nesses estágios. Nós reclamamos desses estágios. Todo mundo hoje já chega e quer sentar na janelinha. A maior dificuldade que eu vejo, os profissionais de RH que eu atendo, é que eles contratam os meninos novos, e eles já querem ser diretor, CEO, eles querem ser não sei o que das empresas. Todo mundo quer ter, na minha área, por exemplo, consultório cheio, todo mundo quer trabalhar, mas ninguém quer começar do básico, quer ir para o carro, trabalhar no poço. As pessoas hoje, elas querem tudo rápido. As pessoas querem tudo ali instantâneo. As pessoas não entendem que às vezes o chefe ruim deles hoje, que o emprego ruim deles hoje é preparo, que o lugar onde às vezes está sendo ruim, está te confrontando, você às vezes fica murmurando, você tem uma palavra de Deus, e você não está entendendo que Deus, Ele está te colocando em algumas situações para trabalhar a sua mente, para te santificar, para te modificar, para quebrar você no meio, para exercer em você tarefas, protocolos, medidas de pensamento, para lá na frente você dar conta do que Ele vai fazer. José, você não sabe trabalhar, eu vou te colocar num lugar que você vai aprender a trabalhar. Uma outra coisa, Deus tira ele da família dele. Eu não estou dizendo que sempre vai ser assim, mas muitas vezes Deus te tira da sua família. Muitas vezes você vai morar em outro canto do mundo. Muitas vezes você vai passar por momentos de solidão. Você que é mimado, você que é hiperprotegido, você que é o preferido do pai, você que é aquele que o papai ama mais do que todos, é o único que recebeu o carro zero. Deus de repente Ele pega você, sabe o que Ele faz? Ele fala, eu vou tirar. Aí Ele te leva para longe. Aí você está num lugar que é só você e Ele. Você não tem suporte, você não tem mantenedor, você não tem ninguém que te escuta, ninguém sabe que você é o José, filho do Jacó, ninguém sabe da sua história, e Deus está ali na solidão, onde você não tem reconhecimento, onde ninguém te vê, onde ninguém te observa. Deus está ali exercendo, ensinando você a respeitar o que é hierarquia, ensinando você que existe chefia,
ensinando você que existe trabalho, ensinando você que existe ordem, ensinando que a vida não é só observar quem faz, mas é também aprender a fazer. Aí Deus começa a te ensinar nesses estágios. Então o lugar ruim que você está hoje, toma cuidado na hora que você murmura. Que pode ser o seu poço, pode ser a casa de Potifar, pode ser algo que Deus está fazendo. Toma cuidado. E aliás, a gente também, toma cuidado quando você faz uma análise da vida do outro. Porque nós somos triunfalistas demais hoje. Nós traduzimos que a vida bem-sucedida é uma vida sem percalços. De que o crente, vai tudo bem, igual a sunamita. De que se alguém está vivendo uma fase ruim, nós, lógico, traduzindo assim, desculpa a palavra, está na merda. É porque está em pecado. É porque fez alguma coisa errada. É porque não deu o dízimo na semana passada. É porque alguma coisa aconteceu. Nós imediatamente, quando vemos alguém numa situação às vezes difícil, nós traduzimos o quê? A pessoa largou Deus abandonou ela. Ou ela está em pecado, ela está em rebelião. E com Deus não é assim. Se muitos de nós fossem visitar José, fazer um aconselhamento bíblico. José na casa de Potifar. Imagina. Aí o José chega lá, irmão, eu estou aqui na casa de Potifar, rapaz, mas é o seguinte, eu tive um sonho lá atrás, irmão, é o seguinte, acabou esse negócio de promessa com a sua vida. Alguma coisa você fez que impediu o sonho. Ô José, você não tem um pecado, não? Você não fez alguma coisa errada, não, José? Ô José, é o seguinte, eu sinto dizer, mas foi um sonho humano, né? Porque quando é sonho de Deus a gente sabe. Tem sonho da mente, sonho de Deus. Sonho de Deus a gente sabe. Quando a pessoa chega para mim e fala assim, esse sonho, eu tenho dúvida, você tem dúvida, não é de Deus. O sonho de Deus, meu irmão, você acorda sabendo que o sonho de Deus não deixa dúvida nenhuma para você, é sonho de Deus. Aí a pessoa começa a questionar você assim, acho que não é sonho de Deus não, acho que você deve ter usado alguma bala, entendeu? Algum doce. Você fumou alguma maconha estragada e teve sonho. Porque muitas vezes, o nosso aconselhamento, o nosso olhar, a gente vê pontos na história de uma pessoa. A gente não vê a reta, a gente não vê o curso da vida, a gente não vê o que é que Deus está fazendo nos bastidores, o que é que Deus está desenhando na vida de alguém. E aí você tem que tomar cuidado, porque às vezes você está julgando alguém que está no poço, ou alguém que está na casa do Potifar. E Deus está trabalhando nela, e você às vezes está julgando, mas na verdade Deus está naquele negócio e você nem sabe. Cuidado. Então esse é o primeiro ponto da cura de Deus. Deus às vezes te isola por um tempo daquilo que é a sua dor, do ranço que te causou. Segundo, que Deus te coloca em lugares intermediários para te moldar para aquilo que Ele vai viver lá na frente, que você vai viver lá na frente. Pequenos começos que não damos valor, pequenos progressos que nós achamos que não valem a pena, pequenas orações que nós achamos que são insignificantes, convites para pregar às vezes numa reunião onde tem 5, 6 pessoas. Lembro que muitos anos, o Hélio, lá em Mantena, às vezes, eu fiquei lá 6 meses, esperando o segundo período da federal. O Hélio virava para mim, o meu primeiro pastor, ele falava assim, tem uma irmãzinha fazendo aniversário lá não sei aonde, você vai lá dar uma palavra? Chegava lá, tinha a irmã, o marido e 2 meninos, né? Aí eu preparava aquela mensagem, né? Chegava lá e pregava e tal, e era bom, era muito bom. E eu era muito tímido, não gostava assim, não tinha essa coisa de pregar, eu tinha dificuldade com essas coisas. Aí cheguei em Belo Horizonte, na Lagoinha, um líder de jovens lá, estava numa célula dando um estudo bíblico, e ele falou assim, você prega no culto? Eu falei assim, no culto? Eu falei assim, não prego não, entendeu? Não, só prega no culto e tal. Passou uma coisa, dar um estudo bíblico aqui na Lagoinha, agora pregar no culto, eu não prego não, entendeu? Mas eu fui lá. E Deus vai fazendo assim na vida da gente.
E a terceira coisa, você tem que conviver com injustiças. Você tem que conviver com injustiças. Você tem que aprender que às vezes você vai voltar para trás, e que aparentemente Deus tirou a mão de você, mas o voltar para trás vai ser um passo enorme lá na frente. Veja, as coisas começaram a melhorar, e a Bíblia diz que ele estava na casa do Potifar. No capítulo 39, versículo 5. A Bíblia diz que desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Veja, olha o que Deus faz. A bênção está te acompanhando sem você ver. E aí você trabalha num lugar onde o patrão seu só ganha dinheiro, só prospera, vai tudo bem. E o ímpio começa a prosperar, e começa a dar tudo certo para o ímpio. E de repente você pode ser levado a pensar, mas o que é isso, Senhor? Desde que eu cheguei nessa empresa aqui, esse homem não para de ganhar dinheiro, não para de prosperar, mas aqui cadê o meu? Cadê a minha parte? Deus toca no coração desse homem para aumentar meu salário. E às vezes você ora, aí você dedica. Aí entrou uma piriguete na empresa. Aí seu chefe apaixona pela piriguete e coloca de gerente operacional, e você fica para trás. E vai sendo assim a vida de quem Deus quer usar. Na hora que você acha que às vezes começa a melhorar, você toma uma rasteira. Porque eis que aparece um problema na vida dele. A mulher é sem vergonha, a mulher do chefe. Piriguete. Safada. Entendeu? Aí o que acontece? Você vê que ele tinha valores. Eu não estou dizendo aqui que a gente é todo estragado, que a gente é todo podre, que José era um menino só ruim. Não é isso. Ele tinha seus valores morais. Tinha, claro que ele tinha. Mas é porque Deus quer ir além do valor moral com a gente. Deus quer ir trabalhando mais. Porque tem gente que moralmente é boazinha, não tem muito B.O. Mas se der na mão dele, ele não dá conta lá na frente. Ele estraga. É resistência, é resiliência. É trabalhar sob pressão. É isso que Deus vai fazendo, né? É isso que Deus vai moldando, é isso que Deus vai consertando, é isso que Deus... Vê que Paulo foi assim também. Ele caiu do cavalo, e aí a Bíblia diz que ele sumiu um tempo lá para as Arábias, lá, ficou lá um tempo escondido, ninguém sabe o que ele fez nesse tempo direito. Vai saber o que Deus fez com ele nesse tempo. Depois ele vem para Jerusalém, faz o estrago abençoado, que todo mundo sabe. Mas ele conta nas casas, eu sumi, fui para lá, para um canto lá, e não sei o quê. E a gente acha que ele derrubou do cavalo, já saiu fazendo missões, e glória a Deus. Ele não foi assim. E aí o que aconteceu com José? Vocês sabem disso? Um dia a mulher vai lá e garra ele. E aí ele vê a situação e ele fala, o quê? Estou fora. E ele sai correndo. Um dia ele recebeu um direct no Instagram, um WhatsApp. Oi, sumida. Porque hoje em dia é assim. 90% dos casamentos lá que eu conheço é os direct, as mensagens. Dificilmente um crente sai de casa e fala assim, eu vou trair minha mulher hoje. Não. Ele vai ficando amigo virtual, ele vai trocando ideia. Aí na hora que ele vê, ele vai criando intimidade. Aí na hora que vê, ele vai flexibilizando. Aí na hora que vê, ele está conversando conversa que não devia. Aí na hora que vê, ele está aconselhando a mulher que é do problema sexual do marido dela. Aí na hora que vê, ele toma um cafezinho para aconselhar. Tudo você está achando que você é crente. Não, estou ajudando a irmã. Não está ajudando nada, você está querendo pegar ela. Aí na hora que você vê, você caiu por causa do direct, por causa da mensagem. E aí o José, ele não era todo detonado assim. Agarrou ele. E aí ele sai correndo.
E ela segura. E mulher desse tipo, ela é complicada. Porque se ela, eu vejo isso no consultório, essas malucas, se o cara rejeita, se o cara não quer, ela inventa, ela conta caso, ela fofoca, ela fala de coisa que não aconteceu, ela quer não só, já que ela não teve o que ela quis, ela acaba com o que o outro tem. Entendeu? Você não quis ficar comigo, eu vou acabar com a sua vida. Porque ela poderia simplesmente deixar passar batido. Ah, ele não quis, deixar para lá. Mas não, ó, já que esse homem me rejeitou, esse é o problema dessas mulheres pombagira. Já que me rejeitou, não é meu, não é de ninguém. Eu vou passar para o meu marido e não vou matar esse cara. E aí, meu amigo, na hora que a coisa começa a melhorar para o lado dele, o que a Bíblia? Acusação de assédio sexual. Entendeu? Imagina ser um homem de Deus, você está lá tentando, Deus trabalhando na sua vida. Atendi um ano passado um pastor de não sei quantos anos de ministério, 40 e tantos anos. E o pastor titular da convenção morreu, e ele era o sucessor por direito, por tempo, e é uma pessoa muito correta. Quando ele assumiu, a primeira coisa que ele foi ver era como estavam as finanças da igreja. E aí o contador da igreja não deixou ele de jeito nenhum ter acesso a nada, nenhuma conta e tudo. E ele foi no banco, pegou o estatuto, ele agora já era presidente, ô gerente, desculpa, mas eu quero ver, eu não estou querendo, só sei o que está acontecendo. Ele foi ver, era uma treta absurda do que tinha morrido com o contador, aqueles rolos. E aí um grupo de irmãos, para derrubar ele, fez uma falsa acusação de assédio sexual. Pegou uma irmã da igreja, isso mesmo, e armaram uma maracutaia para ele, que ele tinha assediado a irmã. A bênção de Deus é que num dos grupos de WhatsApp que eles estavam conversando sobre como tretar com o pastor, tinha um crente. E esse crente pegou a mensagem e mandou na polícia. E o delegado fez um inquérito e falou assim: o pastor não é quem fez o crime, ele é vítima de uma conspiração dentro da própria igreja dele, para tirar ele, etc e tal. Isso foi um escândalo na cidade. Um escândalo. Muitas vezes, e a santificação de Deus é assim, você vai passar por injustiças, você vai passar por coisas que você vai chorar amargamente, você vai passar por coisas que você vai pensar assim: por que Deus isso? Por que o Senhor me deixou passar por tanta humilhação? Por que o Senhor deixou me passar por tantos problemas, Senhor? Você vai ter raiva. Não sei se José teve, ele não conta. Você vai ficar irado. Você vai achar que Deus te abandonou. Você vai achar que o sonho era delírio. Mas Deus vai continuar agindo com você no meio dessas conspirações, no meio dessas injustiças, no meio dessas coisas. A mão de Deus, ela continua ali controlando tudo. Deus continua sendo soberano, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nós gostamos desse versículo, mas quando o caos, a dor, a tragédia, a humilhação, a injustiça vem, nós não trazemos à nossa mente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós automaticamente começamos a murmurar, reclamar, xingar, achar que Deus sumiu, não faz sentido, que Jesus não é verdade, e que acabou tudo, meu Deus do céu, eu vou me matar. E é assim a vida. E é o que eu disse, muitas vezes um passo para trás é o início da sua redenção. José vai preso, um revés absurdo. Na casa de Potifar tinha boa comida, tinha uma boa cama, tinha um bom salário provavelmente, tinha conforto. Aí Deus te tira do conforto, aí Deus te tira da boa comida, aí Deus te tira do cargo, e aí Deus te põe, sabe aonde? Na prisão. Deus te põe na masmorra e prisão. Hoje não é que tem direitos humanos. Preso pode até namorar, e eu estou falando que não tem que ter não, tem que ter direitos humanos sim. Mas na época, meu amigo,
sem internet, sem celular, não tinha jeito de aviãozinho dentro da cadeia, não. Acabou a sua vida. Aí tu pensa muitas vezes, quais eram as orações dele na prisão? Não fala na Bíblia. No céu eu vou perguntar: José, me conta uma coisa aqui como psiquiatra. Eu fui lá na terra psiquiatra. O que você pensou quando você estava na prisão? O que vinha na sua cabeça? Você achou que Deus ainda ia cumprir o sonho? Você achou assim que Deus ainda ia fazer o que Ele ia fazer na sua vida? Em algum momento você não teve fé? Porque eu já tive vários momentos que eu não tive fé. Eu acho que vou ter outros também. Entendeu? Eu já tive várias vezes na vida que eu fiquei em algumas situações onde eu pensava o que Deus disse que ia fazer e o que eu estava vivendo, e eu olhava e falava assim: Deus, o Senhor está de brincadeira comigo. Desculpa a expressão, você está de sacanagem. Eu lembro que quando Simone engravidou do Tiago, a gente vinha de 3 abortos. 3, um seguido. E aquilo foi um tormento para mim. Que mulher, quando tem um aborto, ela fica triste. Quando fica 2, ela fica pior. Quando fica 3, ela fica revoltada. Eu comecei a ir para o monte, orar. E falei: Deus, às vezes o Senhor não quer que eu tenha filhos, né? O Senhor não quer que eu tenha filhos? Me fala então, é que eu resolvo esse negócio já. Faz até uma vasectomia se você quiser. Entendeu? Aí veio a 4ª gravidez. Fomos fazer o exame de rastreamento, 12 semanas. Transluminescência nucal. Um marcador de síndrome, estava alto. Chegou o médico, amigo meu, foi meu preceptor de estágio. Falei: Ismael, tá a chance grande, seu menino com síndrome. Podemos fazer uma paracentese e a gente descobrir. Ou podemos descobrir no parto. Cheguei em casa, falei: qual que é o risco? O risco, menos de 1% de ter um abortamento, né? Bem pequenininho. Cheguei, sentei com a esposa, falei: tem um procedimento e tal. Eu acho que a gente podia esperar. Falei assim: já tivemos 3 abortos, eu não quero esperar, eu não quero fazer não. Nós vamos para o parto e vamos na fé com esse negócio aí. Aí durante a gestação, algumas pessoas próximas sabiam o que a gente estava vivendo. Aí eu contei para alguns, e um chegava para mim e falava assim: Deus não dá filho especial, deficiente para quem serve Ele, não. Escutei isso de crente. Deus não vai deixar isso acontecer na sua vida, não, porque você é servo dele. Você é um homem de oração. Escutava, né? Aí, passei aqueles 9 meses, né? 9, que descobriu com 3, uns 6 meses ali de luta. Aí quando nasceu, já vi o pediatra, olhou com aquela cara, a gente sabe, né? Aí eu fui lá, vi, estava todo vermelhinho, com hipertensão pulmonar. Aí tem aquela coisa de pai, já apresentou para a mãe, já correu para o CTI. Aí um dia, umas 2 semanas no CTI, eu abri a janelinha, já podia encostar nele. Eu entreguei, coloquei a mão na vida dele assim, e falei assim: Deus, está aqui ele. Eu não creio em aleatório genético, eu não creio que isso é aleatório, que caiu um raio aqui na minha casa, que isso é um trem que acontece um em casa e tantos mil. Eu acredito em propósito. Eu acredito que o Senhor faz coisas que não estão na minha compreensão. Se o Senhor quiser que ele viva para a tua glória. Se eu quiser levar, eu entrego ele para o Senhor hoje. Mas está aqui a vida dele. Eu sei que se o Senhor deixou, tem um propósito. Aí ele ficou um tempão no CTI e saiu. Hoje está muito saudável. Com uns 3 anos de idade, ele teve uma infecção e ele emagreceu muito, foi internado. E ele estava ruim, e ele começou a mexer comigo. E um dia eu estava atendendo à tarde, no consultório. Estava passando um manto perto do meu consultório. O manto entrou dentro do meu consultório. E aí o manto entrou e falou assim: qual é o negócio você? Entra. Manto, outro paciente: espera aí meu filho, manto é prioridade aqui, ó. Profecia é prioridade aqui. Manto, eu já conheço, essa é de Deus, é prioridade. Depois você consulta. Deus manda te dizer o seguinte, cara. Não preocupa não, menina aí não. Porque quando você abriu a janelinha lá do CTI e colocou a mão nele, você falou que ele que podia fazer, ele que colocou, ele que fez, ele que te deu. Então ele vai ficar. Preocupa não, Deus está controlando.
Deus está fazendo, relaxa. Eu quase ungi o outro paciente depois com óleo, de tanto que eu fiquei feliz. Aquele trem, sabe, aquela coisa. Oh Deus. Porque às vezes é irracional. Eu pensava assim, Deus, eu já tenho tanto problema no consultório, tanta gente, tanto BO. Um filho especial, quem tem aqui sabe. É TO, é fone, é gasto, é tempo, quebra a casa, bagunça as coisas, arruma tudo. Mas aí um menino vai crescendo, ele vai te ensinando mais do que 1000 livros de teologia. Aí você ensina a graça, aí ele te ensina a confiar em Deus, aí ele olha para você com um olhar, e você fica olhando para ele, aí você vê ali o amor de Deus, você fala, como que pode um negócio desse? Aí você vai e te abraça, e ali vai te curando, e Deus vai trabalhando em você, onde você não pensa que vai, e aquilo que é imperfeito para os homens, aquilo que é uma síndrome para os homens, aquilo que não tem lógica para os homens, Deus usa para te moldar também, para trabalhar a sua vida, para te preparar, e não porque Ele só veio para isso, Ele tem um propósito específico, mas Deus vai fazendo um sistema, onde Ele vai te amarrando todo, para te moldar para aquilo que Ele quer fazer. Entendeu? E é assim, gente. Aí está lá o José, preso. Nossa, Deus abandonou. Mais um estágio de transformação de Deus. Mais um estágio de transformação. A prisão, a solitude, o isolamento total da vida, a privação das coisas, a privação sensorial, a privação afetiva, a privação de tudo. A privação de tudo. E aí, Deus começa a abençoá-lo na prisão. E aí vocês sabem dos sonhos. O copeiro tem um sonho. E o padeiro tem um sonho. E José, ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro no versículo 40, no capítulo 40. E aí José diz assim, copeiro, vai dar bom para você, padeiro, vai dar ruim para você. E assim acontece. O copeiro é promovido e o padeiro é promovido. E aí o versículo, capítulo 40, versículo 20, olha que bonito, olha como Deus faz. 3 dias depois era o aniversário de Faraó, e ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles representou o chefe dos copeiros, chefe dos padeiros. Restaurou sua posição do chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a se sentar aquele que servia a taça do Faraó, mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe havia disser. Agora olha que interessante. Volta lá no versículo 14, quando José revelou o mistério, 40:14, olha o que José disse. Quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo, fale de mim a Faraó e tire-me dessa prisão, pois eu fui trazido à força da terra dos hebreus e também nada aqui fiz para ser jogado nesse calabouço. Aí o versículo 23, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Sabe o que acontece? Meu amigo, enquanto Deus não te preparar, não te quebrar, aí é a santificação. Não tem jeitinho, não tem pulo do gato, não tem tráfico de influência. Você pode até, olha, vou dizer uma coisa, você pode até pelo marketing crescer, ter uma igreja grande, fazer coisa bonita, você pode até prosperar com maracutaia, fazer alguma coisa, você pode sonegar todos os impostos do mundo e ficar rico, isso pode acontecer debaixo do sol. Crescimentos artificiais, mas eu estou dizendo aqui, é crescimento em Deus, é viver coisas com Deus, é ter visão de Deus, é viver propósitos de Deus, é ser impactado pelo poder de Deus, é realmente redimir uma família, é realmente trazer cura, é realmente fazer um mistério que transcende, o que é legal mesmo, o que é de fato, o que vale a pena na vida, que é servir, ter propósito, chegar no final e falar assim, eu competi, guardei a carreira, Senhor, muito obrigado, porque de tudo o Senhor fez. É para isso que eu estou falando aqui.
não é para outras coisas. E aí não adianta você ficar assim: nossa, eu vou pedir fulano de tal para me fazer uma coisa. Nossa, fulano de tal. Ô fulano, você conhece fulano? Você poderia me ajudar, por aventura, a fazer isso com fulano? Ô fulano de tal, você poderia, por acaso, por obséquio, me abrir aquela porta, e etc e tal. E aí, meu amigo, se Deus tem um plano para você, se Ele está com você, se você está com Ele, Ele fecha tudo. Ele trava tudo. E aí o seu jeitinho não funciona. E aí a sua estratégia de crescimento, ela vai por água abaixo. E aí o que você acha que é tragédia, não é. Deus continua estando ali, mas Deus não quer que seja da maneira que você pensa. José pensou, olha, que ele tinha o dom. É o que eu falo. Você pode ter o dom, mas ainda não está pronto. Ele já revelava sonhos. Olha que interessante, ele já tinha dons espirituais, ele já tinha mistérios, ele já tinha capacidades de Deus, mas não era a hora ainda de explodir, de chegar o tempo dele. Porque às vezes Deus te usa alguma coisa, dá um estudo bíblico, pregar, profecia, aí você começa, não, agora eu sou o cara, nossa, eu estou, né? Só que Deus sabe que você não está pronto ainda. Porque às vezes ter o dom de Deus não quer dizer que você está pronto. Você pode manifestar a Deus e nem ter Deus. Mateus 7, 21. Porque Deus não quer só pessoas que usam dons. Deus quer pessoas o que? Preparadas, maduras. E maduras nele, dependentes dele, moldadas por ele, que consigam dar toda a glória a ele, que consigam perceber e olhar para trás que ele fez tudo e não a gente. E aí olha como é que faço. Capítulo 41. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. E ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quando saiu do rio, 7 vacas gordas e magras começaram a pastar entre os juncos. E você sabe a história das vaquinhas. Mas olha o que a Bíblia diz. Ao final de 2 anos. Ele ainda ficou preso mais 2 anos. Ele ainda ficou na cadeia mais 2 anos. Depois de revelar o sonho do copeiro e do padeiro, ele ficou mais 2 anos preso. Não é o tempo da gente nunca. Não é a forma como nós desenhamos nunca. Não é da maneira como nós queremos nunca. Se precisar ser 2 anos, vão ser 2. Se precisar ser 5 anos, vão ser 5. Se precisar ser 10 anos, vão ser 10. Vão ser 20, vão ser 30. Deus só vai parar, só vai te tirar daquela fase e passar para outra quando Ele realmente achar que a sua estrutura está pronta para receber. Eu quero a unção, Senhor. Eu quero a sabedoria, Senhor. Eu quero poder, Senhor. Mas Deus olha e fala, se eu te dar, você não aguenta. Se eu te dar, você vai sim, vai descer, vai ser um problema. Se eu te dar, você vai ficar maluco. Se eu te dar, você não vai conseguir usar direito. Você vai querer se autopromover. Se eu te dar, não está pronto ainda. Se eu te dar, na verdade não é uma bênção, vai ser uma maldição. Eu não vou te dar agora, espera que eu vou te dar. Mas não é agora, deixa-se passar o tempo que eu acho que tem que passar. 2 anos a mais. Às vezes você está nesses 2 anos. Às vezes você está no tempo de preparo. Deus está te santificando, está tirando o ranço. Deus está trabalhando sua vida. Deus está moendo você. Deus está fazendo. Deus está ali. E aí entra mais uma coisa bonita. O faraó tem o sonho. E aí no versículo 9, então o chefe dos copeiros disse ao faraó, olha que interessante, hoje eu me lembro das minhas faltas. Aqui José deve estar querendo matar o chefe dos copeiros, não do padeiro, do copeiro. Certa vez o faraó ficou irado comigo, com seus 2 servos, e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite cada um de nós teve um sonho, e cada sonho teve uma interpretação.
Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissere. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. Olha o que Deus faz. O faraó mandou chamar a José, que foi trazido à presença do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se a faraó. Aí é o dia que todo mundo quer, né, gente? Não é? O dia da honra. É aquele dia que se fala assim: é hoje que você vai quebrar tudo. É hoje que vai acontecer. É hoje que você vai cair naquele hino assim: restitui. Aí é hoje que você acorda. Aí você pensa assim: nó, chegou o dia, Senhor, obrigado, Deus. Esse homem me chamou, não é à toa, ele se lembrou de mim. O faraó disse: manda chamar José. José mandou chamar, barbeou. E o faraó disse a José: tive um sonho, blá blá blá. Olha o versículo 16. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. É uma postura diferente. Não é o mesmo sonhador lá de trás. Olha, Deus, isso não depende de mim. Porque o primeiro sonho foi assim: eu tive um sonho. Lembra da música do Que de Rabelo? Eu tive um sonho, vou te contar. Essa música até tem uma história, depois vocês pesquisam, de morte, mas ela tem uma história. A primeira foi um sonho quase que narcisista, né? Eu tive um sonho. Mas aqui, ó, o que é um homem tratado? O que é um homem que Deus está fazendo? Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. E aí José interpreta o sonho do faraó. E aí o faraó fala: achei o Paulo Guedes, agora o Haddad, achei o ministro. Esse cara é sábio. Se ele interpretou o sonho, eu vou deixar esse cara gerenciar o negócio. E aí você vê, não foi a capacidade cognitiva de José, não foi preparo acadêmico, igual Moisés tinha preparo acadêmico, mas José não tinha não. Não foi porque ele destravou os códigos, ou porque ele acordou todo dia de manhã no espelho e chegava assim e falava assim: yes, eu vou sair dessa prisão. Entendeu? Porque hoje a gente é ensinado assim: você tem que acordar de manhã, respirar fundo, tomar um banho gelado. Yes, eu sou extraordinário, Senhor, eu vou bombar, Senhor. Entendeu? Vão para cima, vão para cima. Entendeu? Aí Deus fala: vão para baixo, vão humilhar, vão colocar na prisão, vão sofrer falsa acusação de assédio, vão ali, ó. Porque o método de Deus não tem nada a ver com o que a gente pensa. Deus faz a gente ser fraco, Deus faz a gente se sentir incompetente, Deus faz a gente saber que a gente não tem força na gente mesmo. Deus quebra a sabedoria humana. Deus, Ele quer chegar num ponto que você vai olhar para trás e falar assim: a mão de Deus fez isso. É isso. Mas não terminou. Tem mais 10 minutos? Não terminou. Porque acontecem umas coisas na vida com Deus. Ele chega onde ele deveria chegar. Ele estava no cargo onde ele deveria estar. Mas o propósito nunca foi só para ele. O propósito sempre é para a redenção de gentes. Não é uma coisa narcisista, não é uma coisa para te dar cargo, não é uma coisa para te dar fama, não é uma coisa para te dar dinheiro, não é uma coisa para você prosperar. O que Deus faz na sua vida, o que Deus te dá, o que Deus coloca para você, não é para você, é para você abençoar vidas, outras pessoas, é para ser amplo. É amplo. É amplo. Hoje eu olho, às vezes eu vejo assim as coisas,
Para que Deus deixou eu estudar? Para ganhar dinheiro, é bom ganhar dinheiro, mas não é só para isso, tem coisa a mais. Você não prospera só para você, tem o reino, o foco de você é a redenção para a glória, é a reconciliação de famílias, é você ser um catalisador de bênção, é você salvar o povo, é você ser a semente de Deus na terra, é você realmente cultivar no reino. Deus não te dá as coisas na terra para você, é para o reino. Entendeu? Aí Deus faz. José, a gente foge de Deus, mas Deus não foge da gente. Veja, José se casa, capítulo 41, versículo 50. Asenate casou, e José tem um filho, e ele dá um nome do filho chamado de Manassés. Manassés quer dizer, o Senhor me fez esquecer. Deus me fez esquecer, 41, 51. Deus me fez esquecer de todo o sofrimento, de toda a casa de meu pai. Olha que interessante isso. Deus me tirou, eu já estou primeiro-ministro, eu me casei, tenho uma família, eu estou de bem com a vida. Manassés, o Senhor me fez esquecer. Está tudo dominado, está ótimo, Deus, obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome, amém. Mas aí Deus fala assim, não acabou, porque lá atrás tem uma história de redenção, lá atrás envolve seus pais, sua família, lá atrás tem um projeto mais amplo, que é salvar o meu povo da fome, e tudo para chegar a uma linhagem que vai perpetuar para sempre. José, você está muito preso à sua família, você está achando que é só isso, você está achando que é só você ficar no conforto, você ficar só bem, que agora está dando tudo certo, acabou, o Senhor me fez esquecer, Manassés, amém, glória a Deus. Não vai parar por aí. Sabe por quê? Ele já estava moldado em algumas coisas, ele já estava com a estrutura modificada, mas aqui o coração precisava de sair de alguns ressentimentos, o coração precisava de algumas curas, e esse é o erro nosso como cristão. Aí na hora que Deus começa a fazer, a gente para de buscar a renovação do coração, a gente para de buscar que o Senhor sonda, nos conhece, a gente para de buscar que Deus quebra a gente de novo e molde, e a gente se contenta com pouco, sendo que o projeto de Deus ainda está pela metade. Aí Deus começa a dar um pouquinho, a gente fala, é isso, não é isso, tem uma coisa a mais. Aí sabe o que Deus faz? É incontrolável, é o que eu disse. José, você acha que Manassés? Beleza, vamos fazer o teste de Manassés. Deus faz, vem a fome, e no capítulo 42, os irmãos de José vêm até o Egito. José, não adianta você achar, meu amigo, que é Manassés. O que tem no seu passado para te curar, para te resolver, eu vou trazer na sua frente. Quando ele ficou primeiro-ministro, ele poderia ter tomado uma atitude. Nossa, agora que está tudo bem, cadê os meus pais? Eu sei que eles não gostam de mim, mas agora eu sou o presidente do Egito, eu posso chegar lá com a cavalaria. Eu vou procurar saber. Não. Manassés, glória. Aí Deus fala, Manassés não. Você acha que é Manassés, mas eu vou te mostrar que não é. Aí os irmãos descem do Egito para buscar trigo. E no capítulo 42, no versículo 7, a Bíblia diz assim, que José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse, e lhes falou asperamente, dizendo, de onde vem? Sabe quando você sabe que você está curado mesmo? Não é quando você esquece as coisas que você passou, porque você às vezes não vai esquecer. Perdoar não é esquecer, você vai lembrar para sempre. Mas é quando aquilo não só não dói, mas aquilo está pacificado no seu coração. E você consegue olhar para trás e dizer igual o salmista assim, foi bom ter passado pelo sofrimento, senão eu não teria aprendido. Quando você começa a fazer um replay de algumas coisas e elas trazem uma memória dolorosa, mas aquilo não te paralisa, aquilo não te amargura. E aí Deus te traz ao seu passado.
E aí Deus te confronta no seu passado. E a Bíblia é tão bonita, e eu termino. Depois vocês leem em casa, que José prende o irmão, volta o irmão. Vocês sabem da história. Ele não se revela automaticamente. Muitos podem se perguntar, mas como que José se escondeu? Olha, outra língua, outro sotaque. E na época, no cargo dele, provavelmente ele usava uma maquiagem daquelas de egípcio. Não era tão fácil reconhecer assim. Porque às vezes nós vamos vivendo e a gente vai escondendo essas maquiagens. A gente está aqui dentro da igreja escondendo atrás de personagens, né? De cargos, de posições que às vezes Deus nos deu na vida. Nós vamos vivendo os Manassés, né? A gente vai tentando se esconder pela imagem. Mas Deus olha lá dentro. Deus olha profundo. Deus olha para dentro de você e Ele vê, olha, não acabou e eu preciso de reconciliar você com o seu passado. Eu preciso de pacificar você com o seu passado. Eu preciso que a aliança seja feita. Eu preciso que o que você entendeu lá atrás, que era uma coisa dos irmãos se curvarem, mas de que isso na verdade é uma grande bênção. Eu preciso de te mostrar que o dom não é só seu, que o mistério não é só seu, que a bênção não é só sua, que tem coisas, José, que é muito além. E aí Deus começa ali nesse intervalo que vocês leem em casa, a quebrar o coração dele, e chega no auge, no capítulo 45 que eu termino. Olha o que a Bíblia diz. A essa altura, ou seja, neste ponto, nesse lugar, já não dava mais conta, ele já não conseguia mais esconder. José já não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali, e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos estavam tão pasmados diante dele que não conseguiram responder. Cheguem mais perto de mim, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aqueles que você venderam ao Egito. Agora, olha que bonito, preste atenção, que um homem de Deus preparado, ele é curado. Um homem de Deus preparado, ele não tem mágoa do passado. Um homem de Deus curado, ele não tem mais ressentimento. Um homem de Deus curado, ele vê a mão de tudo, de Deus no meio dos sofrimentos. Um homem que é curado, ele sabe que Deus colocou ele naquele lugar, porque Deus quis, e não foi mérito, não foi força, não foi capacidade dele. E se você quer saber se você está perto do processo de Deus, é como que você lida com essas coisas. Olha o que ele diz: não se afligem, nem se recriminem. Olha só, antes ele os tratou asperamente, mas Deus vai trabalhando, Deus vai te moendo, Deus vai te levando no passado, Deus vai se tornando uma coisa que você não dá conta. Aí você tem que entregar, não tem jeito. Aí quando ele se revela, ele tira a máscara: eu sou José. Quando você tira a máscara, aí começa a curar. Aí ele diz: não se afligem, nem se recriminem por ter vindo para cá, pois foi para salvar a vida de vocês que Deus me enviou adiante. Já houve 2 tempos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus, olha só, Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para dar-lhes grande livramento. Olha só a beleza de Deus. Olha só o coração, gente. Olha só como as coisas mudam. Olha só como que Deus santifica. Olha só como Deus prepara. Olha só como que Deus faz. Como que a postura da gente muda. Assim não foram vocês que me mandaram para cá. Não foram vocês. Antes ele tinha dinheiro para o copeiro, foi outro. Mas sim o próprio Deus. Ele se tornou ministro do faraó, me fez administrador de todo o palácio. Voltem depressa, meu pai, e diga, assim diga: José, Deus me fez senhor do Egito, vem para cá e não te demores. É isso. Você quer viver
Você quer crescer espiritualmente? Você quer ser mudado? Você quer ser trabalhado? Você quer viver uma coisa grande? Você quer ser moldado por Deus? Saiba que você vai passar por esses estágios intermediários, mas no final, quando se cumprir o que Deus tem para a sua vida, você vai saber que você está pronto, que a única frase que você vai poder dizer é o seguinte: foi a mão do Senhor que fez isso, e não meu, e é maravilhoso aos nossos olhos. E aí eu termino dizendo, realmente, como A.W. Tozer disse, é improvável que Deus use alguém que nunca sofreu profundamente uma dor. E se você está sofrendo hoje, ore. Se você está sofrendo hoje, glorifique. Se você está sofrendo hoje, pense. Entenda que às vezes esses lugares são os moldes que Deus está fazendo para você poder passar de fase. E aí sim você viver aquilo que Ele tem plantado para a sua vida. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor Deus, nós te adoramos e te louvamos nessa manhã, Senhor. Quão grande és tu, Senhor. O Senhor não escreve certo com linhas tortas, o Senhor escreve sempre certo. Pedimos ao Senhor paciência, moderação, para encarar os dias maus, Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê a graça de ver que o Senhor controla a nossa dor, o nosso sofrimento, de que o Senhor não está ausente, Deus. De que nas prisões e nas casas de Potifar o Senhor também está. Que nos esquecimentos dos homens o Senhor também está. Senhor, eu oro colocando o meu coração, e cada um aqui também coloca o seu coração diante do Senhor, pedindo ao Senhor, Deus, que o Senhor sonda-nos, nos conhece, vê se há em nós caminhos maus e limpa-nos. Deus, nós dizemos, se queremos, se há gente aqui que realmente quer, nós dizemos ao Senhor, Deus, nos molde para a tua glória, nos molde para os frutos do Senhor, Pai. Assim como José, que foi escolhido para perpetuar a aliança de Abraão, que o Senhor nos molde para perpetuar o teu reino sobre a terra, que o Senhor nos molde para receber do seu Espírito, que o Senhor nos molde para ser cheios do Espírito Santo, que o Senhor nos molde, ó Deus, para ser um agente de graça, de misericórdia, de poder. Senhor, coloca a minha vida e cada uma aqui que quer, Deus, viver no Senhor aquilo que o Senhor tem em toda a sua plenitude, Pai. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor nessa manhã, Deus. Nós dizemos que nós não somos nada, que nós não temos nada, que não está na força do homem, que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, Deus. Pai, nós entregamos a nossa vida e dizemos assim: faça como vaso nas mãos do olheiro, Senhor. Mesmo que isso nos quebre, mesmo que isso, ó Deus, tenha que colocar na brasa quente para moldar, Deus, mesmo que isso seja assim, para aqueles que querem, nós dizemos ao Senhor nessa manhã, nós queremos isso, nós queremos viver mais do Senhor, Deus, mesmo que isso às vezes nos permita passar por coisas que nós não gostaríamos, mas nós queremos, ó Deus e Pai, viver a plenitude do seu chamado, a plenitude da sua vocação, a plenitude do seu poder, a plenitude da sua grandeza. Nós queremos, ó Deus e Pai, glorificar o seu nome sobre a terra, não para nós, mas para a construção de aliança, Senhor. Deus, que o Senhor fortaleça quem está fraco aqui, restaure as forças de quem não tem mais vigor, Senhor. Quem desistiu, quem acha que o sofrimento ainda não, Deus, que o Senhor venha derramar amor nesses corações, Pai. Ensina a contar os nossos dias, Deus, para que alcancemos corações sábios. Tira de nós as murmurações que acontecem
nas casas de Potifar, nas prisões. Tira de nós, Senhor. Nos ensina a ser grato pela suficiência que o Senhor nos dá hoje, Pai, pelo que temos hoje, Senhor, pela bondade e graça que temos hoje, Senhor. Nos ensina a ser grato, Senhor, por tudo. Eu te agradeço, Deus, por ontem e hoje, por a oportunidade de estar aqui. Que essa palavra, Deus, não venha ser roubada à beira do caminho, mas ela venha se multiplicar a 100 por 1, Deus, no coração desses irmãos, Pai. Que essa igreja, Deus, seja uma igreja de cura, de humildade, de serviço, de amor, de graça, de recomeços de inúmeras pessoas, de inúmeras famílias, Pai. Que essa igreja seja vista como a casa dos recomeços, como a caverna de Adulão, onde o Senhor recebe todos com Davi. Que assim seja essa igreja, Pai. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês.